280. A partir, então, da Segunda Guerra Mundial, ela aumenta exponencialmente e hoje nós estamos em torno de 370 partes por milhão de CO2, um aumento muito grande, né? Bom, vamos voltar para a primeira pergunta. Por quanto tempo e quanto a Terra está aquecendo? Essa figura é chave nessa nossa apresentação. Através de testemunhos no gelo, pesquisadores têm estimado oscilações de CO2 e temperatura na Terra de, no máximo, 400 mil anos. Se nós olharmos aquela curva, o que é claro para a gente é um ciclo que começa no período máximo que se conseguiu fazer a datação, 400 mil anos, e são ciclos de aumento e diminuição, o vermelho em CO2 e o azul da temperatura. Nós temos ciclos, então, longos, de períodos de aumento de temperatura e queda de temperatura, aumento de CO2 e queda de CO2. Nós estamos, nesse momento, num período interglacial, que é exatamente nesses períodos de aumento de temperatura, lá no presente. Tá? Esses períodos interglaciais, obviamente, são mais curtos e instáveis. Esse é o período que nós vivemos. Períodos curtos, esse é o período geológico que vivemos. Interglacial, muito curto e muito instável. Esse período instável que nós vivemos, ele foi constatado, começou há cerca de 20 mil anos atrás, com o aumento da temperatura na Terra, principalmente pelo evento chamado Younger Dryas, que foi há 11.500 anos atrás, onde nós tivemos um aumento de temperatura de quase 10 graus em 50 anos. Isso determinou um aumento do nível do mar em 30 metros. Então essas mudanças que começaram a ocorrer depois da última era do gelo, um aumento de temperatura muito rápido, já houve períodos anteriores, por exemplo, esse há 10 mil anos atrás, em que nós tivemos uma velocidade de aumento de temperatura maior ainda. Em apenas 50 anos, isso é muito rápido, 50 anos, quase 10 graus, o nível do mar subiu 30 metros, isso significa que a gente está embaixo d'água. O sinal disso, eu tive nesse lugar, todo mundo conhece dunas de Genipabu, não sei se as pessoas conhecem, no Ceará. Existe um campo de duna idêntico, mesmo de formação, a 30 metros de profundidade. Isso foi possivelmente causado por Younger Dryas, um aumento de temperatura, de gelo e, obviamente, um aumento do nível do mar. Isso é um campo de duna, essa imagem é uma imagem submersa, a 20 metros de profundidade, que é exatamente igual ao campo de dunas de Genipabu, no Rio Grande do Norte. A gente sabe, então, que há ciclos, esse ciclo... 5 minutos. 2 minutos. Esses ciclos vêm ocorrendo já há 400 mil anos. A temperatura da Terra aumentou em torno de 1 grau desde 1850, 0,3 nos últimos 25 anos, em termos de média global. O nível do mar aumentou 2 milímetros ao ano, tem aumentado nos últimos 100 anos. E áreas de gelo diminuído e muito. A Terra, então, ela tem sofrido um processo de aquecimento nos últimos 20 mil anos. E isso é visível em qualquer parte do planeta. A gente tem em vermelho modelos que indicam esse aquecimento com a participação humana e em azul sem a participação humana. Alguns exemplos claros de aquecimento global. O Ártico atualmente é a área mais afetada e a presença de eventos extremos. Bom, para onde nós vamos? Para onde nós vamos depende dessa curva. Nós estamos dentro de um ciclo. O CO2, que é em vermelho, ultrapassou de longe os ciclos antes ocorridos. A temperatura não. Existem duas teorias, rapidamente. A primeira,
em que os picos de temperatura acompanham sempre o CO2. Se isso ocorrer, nós vamos fritar. Vai esquentar muito. Uma segunda teoria é que isso não vai acontecer. Nós teríamos um limite de aumento de temperatura. A partir desse limite, que é aquele limite em azul que eu mostro na figura, né, sempre nós temos um máximo. E a partir disso uma queda de temperatura. Nós teríamos um aumento máximo em torno de 2 graus, até atingir o maior pico registrado dos últimos 400 mil anos. O que é esse ponto de não retorno, esse pico máximo de temperatura? É o momento em que a circulação dos oceanos começa a ser alterada. Se essa circulação dos oceanos, a chamada circulação termoalina, certamente já viram em revista Veja, em outros. Essa circulação é uma circulação que se dá parcialmente em superfície, parcialmente em profundidade. Essa circulação mantém todo o hemisfério norte aquecido, né, em função da imersão de água e submersão de água, imersão de água e submersão de água. Isso faz com que todo o hemisfério norte fique aquecido. Uma vez que os polos estão derretendo, principalmente ártico, você tem um aumento de água doce naquela água. O aumento de água doce causa queda na densidade da água. A água, ela aumenta a densidade da água, ela para de afundar. Essa água chega quente dos trópicos, vai para o polo, esfria e afunda. É a circulação normal hoje. O que vai acontecer se continuar o ritmo de gelo no Ártico? Essa corrente quente vai chegar no Ártico e não vai afundar. Com isso, em vez de aquecimento global, o que nós vamos ter é isso aqui. É um esfriamento global. É a passagem, então, de um período interglacial que nós estamos vivendo para um período glacial. Quanto tempo isso vai demorar? Bom, é isso que todo mundo correndo atrás. E eu acho que o processo de aquecimento global tem muitas incertezas. Ele está ocorrendo. Há 2 componentes. Um natural, que nós não temos como manipular, e um componente humano, onde nós aceleramos esse processo. O que nós vamos fazer? Tem que escolher. Vamos ter que tomar uma posição e escolher para onde que nós vamos. Obrigado. Obrigado, professor.